irmãos. A paz do Senhor, igreja de Deus vive. É uma honra muito grande poder estar aqui nessa noite. Já tem algum tempo que nós não víamos aqui. Nós tivemos aqui várias oportunidades. Pastor Moisés, pastor Rodrigo. E agora nós estamos aqui no nosso tempo. Pastor Rodrigo. É uma honra muito grande também aqui no nosso amado cristão. A convite do nosso irmão Ricardo, de forma incessante, fez contato conosco. Falei, nós vamos estar aí, permitindo Deus. É uma alegria muito grande poder estar aqui também com o grupo de louvor, os músicos, as crianças, os jovens, os adolescentes, enfim, a igreja do Senhor reunida aqui nesse lugar. Eu tenho a honra de estar acompanhado nessa noite do meu irmão Joel, o pastor Joel que ali está, o nosso querido diácono Wender, que ali está, o Wender Vitória, com o pastor Anderson também, que está aqui à frente, e com o nosso irmão Betinho. Levanta a mão para que todos vejam. Nossos irmãos, é bem-vindo. Sintam-se à vontade na casa de vocês. Muito obrigado, irmão. Eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Vocês querem ouvir? Amém. Então vamos ler a Bíblia, né? Vamos ler a Bíblia, onde está baseado aí o nosso tema. Vamos ler em São Lucas, capítulo 19, depois nós vamos ler também o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ler primeiro em São Lucas, capítulo 19. São Lucas, capítulo 19. E o versículo de número 10. Versículo 9 e 10. Eu vou ler o versículo 9 e a igreja o versículo 10. Amém, meus irmãos? Então diz assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. A igreja. Amém, meus irmãos? Vamos ler também São João, capítulo 20. Evangelho de Jesus, escrito por São João, capítulo 20. E o versículo de número 21. Eu vou ler, depois todos nós vamos ler juntos. Disse-lhes então Jesus, segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Vamos todos juntos, 1, 2, 3. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, amém, meus irmãos. Podeis assentar em nome de Jesus. Eu quero aqui com o meu pastor saber quanto tempo que a gente tem, que eu gosto de respeitar muito, né, a direção. Meia-noite? O pastor falou até meia-noite, a igreja concorda? Aí os irmãos vão pegar lá fora. Bem, meus irmãos, nós temos andado muito em alguns lugares diferentes, tratando desse assunto importante que é o Evangelho. Não há outra mensagem que a Igreja de Cristo, portadora da Boa Nova, possa anunciar que não seja o Evangelho. O pontapé inicial da nossa mensagem dessa noite, cujo tema será, diga comigo, pensamento e mentalidade. O tema dessa noite nós vamos dar, que Deus nos deu
trata de pensamento e mentalidade. É preciso que nós que somos observadores do mundo e também das Escrituras Sagradas estejamos observando tudo que está acontecendo no mundo. E digo para vocês, para nós que somos leitores da Bíblia, nada nos assusta, porque a Bíblia de antemão já havia avisado sobre todos os episódios. É multiplicação de iniquidade, como diz em Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Isso já estava narrado lá. A Bíblia também fala sobre o advento da questão tecnológica mundial, onde em algum momento a humanidade seria surpreendida por um processo tecnológico cativante, sequestrador de inteligência, absurdo do pensamento humano e mais além, alguma coisa que ia roubar até aquilo que se chama interrupção social, onde o diálogo da humanidade não dar-se-ia mais pela verbalidade frente a frente, mas algum mecanismo intermediário ia se intervir nas relações humanas de forma tão profunda que às vezes dentro de casa 5 pessoas, cada um está com o seu aparelho, ninguém se fala mais, mas fala, estou aqui no quarto, outro fala, estou aqui na sala, outro fala, estou aqui na cozinha, outro fala, estou aqui no tanque. E o profeta Daniel já havia falado sobre isso. Em Daniel capítulo 12, versículo 4, Daniel diz que a ciência se multiplicaria. Daniel capítulo 12, versículo 4, ele diz que a ciência se multiplicará. E isso vai impactar profundamente as relações humanas. Haja vista que quando você entra no metrô, tem 40 pessoas no vagão. 2 estão conversando, 3 estão dormindo e 35 estão teclando o celular. Não é isso? Ou eu estou inventando? O número de leitores de livro mundialmente diminuiu, porque hoje disse que o Google explica, né? As perguntas. Eu me lembro que tinha uma coisa na escola, tinha uma pesquisa de classe, e aí juntava aquela turma, ia todo mundo para a biblioteca para fazer a leitura, para fazer a pesquisa. Naquela pesquisa todo mundo sai dali muito bem informado, com o seu trabalho feito. Hoje não, você pode fazer presencial, semipresencial ou simplesmente online. E esse processo tem robotizado a humanidade, tem cibernetizado, tem mecatronizado, tem tornado a sociedade fria e gera nas suas relações. Inclusive, alguns pregadores também têm sido vítimas. E eu não estou aqui falando mal do processo tecnológico, estou falando do impacto que a tecnologia causa nas relações humanas, é diferente. E alguns pregadores também já estão se tornando vítimas. Porque algum tempo atrás você queria uma mensagem, você ia para o quarto, dobrar no joelho e repetir uma mensagem. Hoje não, é só você ligar lá, copiar o sermão e repetir. Mas eu quero crer que essa igreja aqui ainda tem a inspiração do Espírito de Deus. Eu quero crer que aquilo que Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, um rio de água viva vai fluir do seu interior. E quando Jesus falou um rio de água viva fluir do seu interior, ele está falando, olha, vocês em mim terão uma inspiração tão profunda, mas tão profunda, que isso é um rio que salta todos os dias e não falha nunca. E eu digo para vocês que a mensagem do Evangelho, ela vem de uma tela de computador. A mensagem do Evangelho, ela vem de uma inspiração do Espírito Santo, porque até quando te faltar palavra, ele disse assim, não tem problema, eu vou usar os seus lábios, não se preocupe com aquilo que você vai ter que falar, porque eu mesmo vou usar o seu lábio, inclusive vou até lembrar o que você leu e esqueceu para que você diga. Amém, meus irmãos? Isso se chama inspiração, não é o que você quer falar,
é o que o Espírito concede que seja falado. E esses desafios da explosão demográfica, a gente tem um mundo hoje que tem 7 bilhões de habitantes e que está indo para 8 bilhões de habitantes. Nós temos a questão da escassez do víveres, que tem a ver com Mateus 24, que haverá fome em vários lugares. Nós temos o episódio também que Jesus disse: olha os abalos sísmicos, olha os movimentos tectônicos, olha a natureza cobrando toda a malignidade e os contratempos e reveses que fizeram contra ela, e ela vai voltar cobrando. Olha a invasão do mar, ele vai voltar e vai tomar até a areia. E haverá peste também em vários lugares. E aí, quando o Covid chegou, todo mundo esqueceu que Jesus já tinha falado não como um determinismo, porque o que Jesus diz na Bíblia não é um determinismo, mas é um alerta para que eu esteja ciente para onde eu estou indo, onde eu estou e em que direção eu estou indo. E em meio a tudo isso, está aquilo que nós chamamos de globalização, porque hoje o mundo é um mundo globalizado. Tudo que acontece lá no Japão impacta aqui, uma tomada de decisão comercial pelo G20, pelo G10, mexe com a América do Sul, mexe com a Ásia, mexe com a África, mexe no continente americano, mexe com a Europa. Em linhas gerais, ninguém mais no mundo hoje está isolado. O que acontece no Brasil pode impactar o outro lado do mundo. O que aconteceu lá na China pegou a humanidade toda, que foi a dizimação humana pelo Covid. Mas e a igreja do Senhor Jesus? Dentro desse cenário, dentro desse contexto, o que nós temos que fazer nesse momento em que o mundo perdeu a clareza, a limpidez dos olhares, o discernimento e a visão do que precisa fazer? O primeiro ponto que nós temos que fazer é voltar e fazer uma releitura de tudo que Jesus ensinou. Porque me parece, meus pastores que estão aqui, que tudo que Jesus ensinou foi esquecido. Eu sei que a Bíblia, ela tem 66 livros. Quantos livros a Bíblia tem? E que tem 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Os 5 primeiros livros da Bíblia, eles dizem que é Pentateuco. Depois vem os livros históricos, que começa em Josué e termina em Esther. Depois vem os livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Depois vem os livros proféticos, que começa em Isaías e termina em Malaquias. Depois vem Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Depois vem as cartas de Paulo, que começam em Romanos e termina em Hebreus. Depois vem as epístolas gerais, que é Tiago, Pedro, João e Judas. E o último livro da Bíblia, chamado Apocalipse. E por fim tem aquilo que se chama os evangelhos, que na verdade não são 4, é um evangelho escrito em 4 visões diferentes. Um escrito por Mateus, outro escrito por Marcos, outro por Lucas e outro por João. Não são 4 evangelhos. É a mesma coisa que Deus chamasse um padeiro, um pedreiro, um eletricista e um marceneiro, e mandasse escrever a mesma coisa, mas na ótica que cada um tem. Então, quando Deus chamou Mateus, Marcos, Lucas e João, a mensagem é uma só, porém dentro da visão que eles têm é que muda até a forma de escrever. Mas são esses evangelhos que narram Jesus, e Jesus é a palavra, que a palavra, me desculpe meus irmãos, não é a Bíblia fala da palavra, a palavra é Jesus, que a Bíblia é muito clara quando diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? Deus. Então,
Quando fala no princípio era o verbo, a tradução verbo é a palavra. E essa palavra é Jesus. A Bíblia fala da palavra. Quem é a palavra? Jesus. Amém, meus irmãos? Está claro isso? Gênesis fala da palavra? Sim. Êxodo fala da palavra? Sim. Levítico fala da palavra? Sim. Números fala da palavra? Sim. Deuteronômio fala da palavra? Sim. Os Salmos falam da palavra? Sim. Isaías fala da palavra? Fala. Inclusive diz que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, que Pai da eternidade, príncipe da paz. De quem ele estava falando? Da palavra. Isso é chocante para a gente. E é através do Evangelho, que é no Evangelho que Jesus explicou como se relaciona com a natureza, como se relaciona com as pessoas, como se relaciona com as aves, como se relaciona com o processo nutricional, como se relaciona com a visão empreendedora, como se relaciona com o agro é tech, agro é pop, agro é Cristo. Como se relaciona com a pesca. Nos evangelhos, Jesus nos dá toda a clareza de como lidar com todos os fenômenos que nos rodeiam. E é também nos evangelhos que nós temos a interpretação de todos os fenômenos que existem no mundo. Se você quiser saber de geografia, na Bíblia tem. Se você quiser saber de história, na Bíblia tem. Se você quiser saber de ciência, na Bíblia tem. De química, na Bíblia tem. De física quântica, na Bíblia tem. De matemática, na Bíblia tem. De álgebra, de aritmética, de seno, cosseno e tangente. E a soma dos quadrados cabeça é igual ao quadrado de hipotenusa. Não existe nenhuma ciência no mundo que não tenha origem na Bíblia. Inclusive, as maiores constituições do mundo, e eu estou falando de Estados Unidos e anglo-saxônica, que é a Inglaterra, as constituições deles é baseada no quinto livro da Bíblia, que é o Pentateuco. Mas quando Jesus vem, ele diz o seguinte: a lei diz, mas eu porém vos digo. Moisés escreveu, mas quem interpreta sou eu. Amém, meus irmãos? Quando a Bíblia diz que em Jesus, lá em Colossenses 2,3, está escrito assim: nele quem? Jesus habita corporalmente a plenitude da divindade, e nele está oculto todos os mistérios de sabedoria. Ela está dizendo assim: nele habita corporalmente a plenitude da divindade. A plenitude da divindade é o absoluto de Deus, está nele. E nele também está oculto todos os mistérios de sabedoria. Ou seja, em Jesus todas as ciências repousam, mas ao mesmo tempo em Jesus todas as ciências são reveladas. Fora de Jesus tudo se perde. Em Jesus a gente tem caminho, verdade e vida. Fora de Jesus nós não temos nenhum dos três. Então eu vim dizer para vocês que o mundo se perdeu porque as pessoas resolveram querer fazer uma ciência própria, desassociada do Evangelho. É até importante lembrar mais Jesus. Me desculpe, a gente também acostumou muito com o microfone. Na época de Jesus não tinha microfone. Inclusive a Bíblia diz que Jesus pregava sentado. Ele não pregava em pé, não, ele pregava sentado. Meu irmão, que está aí no Data Show, bota aí Mateus capítulo 5. Bota um quadro aí para a gente. Mateus capítulo 5. Só para não dizer que a gente está inventando que Jesus pregava sentado. E Jesus, vendo o que, gente? Fez o que? E fazia o que? E o que? Ele pregava em pé ou sentado? Sentado.
Com microfone ou sem? Sem. Ele usava a força da natureza e a direção do vento. Se o vento soprava para lá, ele ficava de costas para o vento e a multidão lá. E aí o vento vinha por trás e propagava a voz dele e levava até as pessoas. Mas ele não tinha isso. E sentava. Isso para a gente é muito chocante, porque o pregador hoje tem que dar cambalhota, tem que cuspir fogo, tem que voar. Tem até pregador Homem-Aranha hoje. Mas o modelo de pregador não são esses Homem-Aranha que estão aí, não. Nesse povo que anda gritando, perturbando os juízos de todo mundo, chega em casa com a cabeça doente, tanta dor de cabeça, tanta gritaria. O modelo de pregador é Jesus. Amém, igreja? Então esse que diz que Jesus é o centro de todo conhecimento, de toda ciência, nele habita corporalmente a plenitude da divindade e nele está oculto todos os mistérios de sabedoria, significa dizer que Jesus é a chave de interpretação de todos os fatos, de todos os fenômenos, de toda a sabedoria, de todo o entendimento, e é a clara evidência para dar o discernimento daquilo que a gente precisa entender e às vezes não entende. Eu não entendo Jesus quando eu olho para as coisas, mas eu entendo todas as coisas quando eu olho para quem? Qualquer dúvida que você tiver, seja que for em qualquer aspecto, ou aspecto da vida, ou espectro, ou aspecto da vida, é só você olhar para Jesus que você vai entender. Vou dar um exemplo aqui para vocês, claro. Outro dia eu encontrei uma irmã na feira com uma gaiola cheia de calopsita. Aí eu falei, irmã, o que é isso aí? Ah, isso aqui é uma calopsita. Eu falei, a senhora faz o que com isso? Não, estou indo para a feira para vender. Eu falei, a senhora nunca leu o que Jesus disse? Observar as aves? Jesus não mandou prender as aves. Jesus mandou observar, ele não mandou nem vender, nem traficar e nem comercializar. A senhora é traficante de ave, é isso? Em Mateus capítulo 6 ele disse assim: observar as aves do campo. Ele não mandou prender, nem negociar, nem traficar. Ele mandou o que, igreja? Então vira o teu irmão, solta o passarinho. Está entendendo isso aí? Como é que o mundo está perdido? Porque está todo mundo achando, meus irmãos. E eu vim falar só para vocês aqui, porque é isso que eu tenho falado. Está todo mundo achando, meu pastor Calixto, que discípulo de Jesus é seguidor. Eu vim dizer para vocês aqui, com toda a clareza do mundo, que a palavra discípulo não significa apenas seguidor. A palavra discípulo significa aprendiz. E me desculpe, tem muita gente seguindo Jesus que não aprendeu nada com ele. Aprendeu da religião, aprendeu da denominação, aprendeu do dogma, mas de Jesus pouca coisa dessa humanidade aprendeu. Se a humanidade tivesse aprendido de Jesus, eu digo para vocês, sem medo de errar, hoje a gente tinha um outro mundo. Porque o convite de Jesus não é só para ser salvo. O convite de Jesus é também para um aprendizado. Mateus 11, 28. Vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu tomai sobre vós o quê? E depois o que ele diz? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Levante sua mão, glorifica a Deus. Se o mundo tivesse aceito esse convite de Jesus, quando ele disse, está todo mundo perdido, quer ser salvo todo mundo,
pastor me disse: olha, mas depois de ser salvo, tem que entrar no aprendizado. Aí o pessoal abaixou a mão. Aí o mundo ficou essa coisa esquisita, que ninguém sabe o que faz, ninguém sabe para que lado faz. Ficou sem graça, sem eira, sem veia, sem sentido. Uma coisa mais estranha que ninguém consegue nem discernir o que é, né? Mas e a igreja? O que vai fazer diante desse cenário? Voltar à Escritura, observar o que Jesus ensinou, para passar para o mundo aquilo que Jesus ensinou. E aí, meus irmãos, quando eu falei aqui do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu quero aqui dizer para vocês que é esse Evangelho que Jesus trouxe, e a palavra Evangelho significa a boa nova, a boa notícia, a notícia alvissareira. Evangelho não é uma religião, como muita gente está achando. Evangelho é a introdução da comunicação celeste no contexto da humanidade. A mensagem que não tinha aqui, o verbo que é de lá, se encarnou, desceu aqui e falou aqui embaixo o que só existia lá em cima. Evangelho não é fruto da mente do professor Josiel. Evangelho não é uma moda, não é um estilo de vida. Evangelho é a mensagem de Deus que chegou até aqui embaixo através da encarnação do verbo. Olha, não dá para eles vir aqui em cima pegar a mensagem, então você vai se encarnar e vai falar lá embaixo o que já existe lá em cima. Amém, igreja? Diga comigo: pregar não é copiar uma mensagem. Pregar é reproduzir o que Jesus produziu. Inclusive, ele não cobra nem direitos autorais. Ele diz: se de graça vocês receberam, fale para as pessoas o que eu falei, ensina o que eu ensinei, apregoe o que eu apregoei, promulgue o que eu promulguei, verbalize o que eu verbalizei, araltize o que eu araltizei. Não inventem. E aí a gente leu aqui o seguinte, João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, e esse assim é conjunção de conformidade. Esse assim tem a ver assim, na mesma proporção que o meu Pai me enviou, da mesma forma como meu Pai me enviou, do mesmo modo como meu Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. Isso é sério ou não é, gente? Porque eu tenho ouvido por aí, meu pastor, não é o que Jesus ensinou. E eu vim chamar essa igreja com uma santa vocação de levantar um trabalho diferenciado, onde essa igreja vai ser a boca de Deus, vai ser a voz de Deus, vai ser o eco de Deus. E quando alguém começar a dizer que mensagem é essa, vai dizer: essa é a mensagem que Jesus pregou. E quando eu volto para a mensagem de Mateus, Marcos, Lucas e João, a primeira coisa que eu preciso entender: quando Mateus começa a ensinar o Evangelho, a mensagem central, diga comigo, a mensagem central no Evangelho de Mateus é o reino de Deus. A palavra rei e reino em Mateus aparece 33 vezes. Ele fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Em Mateus 4,17 está escrito: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Em Mateus 12, Jesus disse o seguinte: se eu expulso Satanás pelo Espírito de Deus, é sinal que é chegado até a vós o reino de Deus. Na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, ele disse assim: venha a nós o teu. No momento da ceia, no finalzinho ele diz assim: deixe agora, nunca mais comerei do fruto dessa vide, até que comigo venha comer do reino do meu. A palavra reino em Mateus aparece 33 vezes, porque a mensagem do Evangelho de Mateus é o que, meus irmãos? O reino. Agora, esse reino, quero chamar a atenção de vocês, que não é ir ao reino, como muita gente está fazendo. Pegou o avião, foi em Jerusalém, disse que foi para o reino. O outro pegou, disse que foi para São Paulo, foi para o reino. Quando eu falo do reino de Deus, eu não estou falando de ir ao reino. Eu estou falando que o reino vem. Porque é muito fácil você pegar um avião, ir para Jerusalém e diz: eu vou lá no reino de Deus. A outra coisa é o que Jesus ensinou: não é você que vai ao reino, é que o reino venha. Porque se o reino de Deus não estiver aqui dentro, ele não está em lugar nenhum mais. O reino de Deus não é uma geografia, o reino de Deus não é uma topografia, o reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus é uma consciência, uma mentalidade. E enquanto isso não invadir aqui, a gente nunca vai ter uma coisa chamada mente de Cristo. É chocante, não é, gente? Essa é a mensagem de Mateus. E quando a igreja começa a levar a mensagem do Evangelho, assim como o Pai mandou Jesus e está nos vivendo agora, a igreja não prega denominação, a igreja não pega religião e nem rótulo denominacional. Ela anuncia o que, meus irmãos? Isso é chocante, muito. E isso é tão sério que obedece à visão quaternária, a cruz. Está aqui, ó, a cruz é isso aqui, que é um sinal de quê? Norte, sul, leste e oeste. Os 4 pontos cardinais da terra: norte, sul, leste e oeste. Por que tem 4 evangelhos? Norte, sul, leste e oeste. Por que tem 4? Ide por todo. Por que tem 4? Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Essa visão do número 4 é Deus dizendo: o meu reino tem que alcançar a plenitude do planeta Terra. Não é o Brasil, não é só São João, não é só ali, não é acolá, é aonde eu trabalhar. Amém, meus irmãos? Quem quer trabalhar essa visão do reino aqui, meus irmãos? Quem inventar um lugar agora que só cabe os crentes. E se não for igual a mim, aí que não fica mesmo. A visão do reino não é essa. A visão do reino é o seguinte: sai pelos becos, pelos avalados, pelas vielas, traga os cegos, os mancos, os coxos, os aleijados, enche, mas pode encher mesmo, porque ainda há lugar. Amém, igreja? Diga para o irmão: ainda há lugar, irmão. A segunda visão de evangelho está em São Marcos, que apresenta Jesus como servo. Marcos apresenta Jesus como o que, igreja? Certo. Em Marcos 10:45 está escrito: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir
e dar a sua visão e resgate por muitos. Quando Mateus apresenta o Evangelho, reino. Quando Marcos apresenta o Evangelho, serviço. Por isso que Josué 24:12, Josué falou: se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir, porque lá em casa já está decidido. Eu e a minha casa, mas servir o Senhor não é só frequentar a igreja. Servir significa prestar serviço. É como se a igreja fosse uma prestadora de serviço do reino de Deus. E aí no Salmo 100 ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, e servir ao Senhor com alegria. Porque hoje o povo não tem mais nada. Não é servir o Senhor com aquela cara de melancólico, um monte de mundo, não. É servir o Senhor com alegria. Porque a alegria do Senhor é nossa. Quem quer essa alegria aqui, irmão? Então passe a servir o Senhor com alegria. Amém, igreja? Alegrei-me quando me disseram. A alegria do Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Deus te trouxe aqui nessa noite para renovar as suas forças, para você voltar a servir o Senhor com muita alegria. Esse é serviço. Diga comigo: ação, assistência e serviço. Quando a igreja evangeliza na visão de Marcos, ela presta ação social, serviço social e assistência social, que são três coisas diferentes e que também é uma confusão. Há uma diferença entre ação, serviço e assistência, porque esses três juntos formam uma única coisa: promoção social. Quando a igreja começa a trabalhar na ação, no serviço e na assistência, o que acontece com a sociedade? Ela é promovida. O que hoje ela está fazendo aqui ontem. Quanto mais a igreja trabalha na ação, no serviço e na assistência, mais a sociedade experimenta o que se chama promoção social. E que área é essa, José? Essa é a área daquilo que a gente chama de políticas sociais, que tem a ver com área de saúde, com área de educação, com área de promoção, com área, por exemplo, curso de preparação para o jovem, escola de música, curso preparatório para o Enem. A igreja meteu, chamando professor, pedagogo, proposta pedagógica, didática. Um dos ministérios que a igreja nunca poderia ter largado é o Ministério da Educação. Deus quer a igreja no Brasil envolvida com a educação, porque só Jesus salva e só a educação liberta. Amém, igreja? Vocês sabem o que fizeram com a educação no Brasil? Esvaziaram o conteúdo programático, a proposta pedagógica e a grade curricular. Enfraqueceram o conteúdo das escolas, a mente das pessoas ficaram fraca e raquítica. E aí eles dominam e faz aí o que quer, manobra, né? Massa de manobra. Mas eu vim chamar uma igreja que lê, que estuda, que se aprofunda e que busca a sabedoria do alto, porque o reino de Deus é sabedoria, e Ele te trouxe aqui para renovar a sua capacidade de pensar. Você quer isso aqui nessa noite? Serviço. Diga comigo: serviço. Uma igreja que trabalha, uma igreja que marca território, uma igreja que marca posição, uma igreja que não se omite, mas que presta serviço. Vou dar só uma diferença básica do que é ação, serviço e assistência. Ação. O que é uma ação? Por exemplo,
Está pegando fogo no shopping ali agora. Bombeiro não chegou, 193 não chegou, ninguém chegou. Daqui a pouco chega a igreja lá, com ambulância, gelo, maca, gente com EPI, equipamento de proteção individual. Ué, o que houve? É a igreja entrando em ação. Ué, mas isso era o papel do bombeiro. Salvar a vida não tem papel, todo mundo tem que salvar a vida. Amém, meus irmãos? Eu estou dizendo que a igreja aqui vai ter ambulância, eu estou dizendo o que é ação. Diga comigo, ação não chega por último, a ação chega primeiro. Eu estou vendo que esse bairro aqui está cheio de jovem. Eu preciso enxergar que eu tenho que ocupar esse jovem com alguma coisa. Vamos montar um curso aqui pré-vestibular e vamos abrir as portas para receber. No dia da formatura deles, as famílias vão estar aqui. Nós vamos estar orando para todo mundo, agradecendo ao Deus no céu e louvando e bendizendo. O que é isso? Assistência. Essa é a visão do Evangelho em Marcos. E a visão do Evangelho em Lucas? Qual é a visão? Diga comigo, filho do homem. Vem buscar e salvar. Qual que é essa via acredita? A visão em Lucas é resgate. A visão de Lucas é recuperar o que se perdeu. Em Lucas fala do pastor que tinha 100 ovelhas. Ele poderia dizer, eu tenho 100, perdi uma, azar que se perdeu. Mas ele não fez. Ele pegou as 99, colocou no aprisco e foi buscar a única que se perdeu. Achou ou não achou? Em Lucas fala da mulher que tinha quantas moedas? 10. Um dia ela foi contar, só tinha 9. Ela podia dizer, eu tinha 10 dracmas, perdi uma, azar, parece que se perdeu, mas ainda tem 9. Ela falou, não, o que é dos outros? Diga comigo, o que é dos outros? Diga comigo, o que é dos outros? Não me interessa, mas o que é meu, eu não abro mão. E o que ela fez? Foi procurar e fez o quê? Porque a visão de Lucas é o seguinte: achados e perdidos. Mas Lucas também fala do pai que tinha quantos filhos? E aí tinha um problema dentro de casa. Porque um queria herança. Todo dia, pai, me dá herança. Me dá herança, meu pai. Ah, meu filho, que perturbação é essa todo dia? Parece até os crentes do século XXI que vão para minha casa fazer campanha, botar na parede, para me pedir isso, me pedir aquilo, e não sei o que, porque já tem até assaltante de Jesus agora. Aquele pessoal que faz campanha na igreja diz assim: olha, eu vou para lá e vou fazer essa campanha e o senhor vai ter que me dar. Se o senhor não me der, o negócio vai ficar estreito. No primeiro dia não ganha, vai ficar com a cara mudada. Mas no terceiro dia não ganha, fica com a cara mais mudada ainda. No sexto dia, que já está às vésperas do negócio que você não ganhou nada, ele já bota Jesus na frente e fala: olha, se tu não me der, meu irmão, eu vou entregar meu cartão de membro, eu vou te servir mais, não quero saber mais desse negócio. Bota Jesus na parede, bota o revólver na cabeça de Jesus, só que você tem que me dar. É assim ou não é? E aí esse jovem, uma parábola que Jesus contou, que todo dia ficava lá, na hora de beber água, pai me dá herança. E daqui a pouco, na hora do almoço, sentava para almoçar, pai me dá herança. Vai jantar, pai me dá herança. Levantava um dia de manhã, nem pedia a bênção, pai. Pai, o nome dele era pai me dá herança. Você quer herança, meu filho? Quer? Então toma. O que eu vim dizer para vocês aqui
grave o que eu vou dizer para vocês aqui agora. É assim que o mundo está hoje. Está mais de olho no que Deus tem do que naquilo que Ele é. Ele queria tudo que o pai tinha, mas não queria o que o pai era. E o pai falou: já que o que eu tenho é mais importante do que o que eu sou, e é isso que está acontecendo no Brasil. O Brasil quer tudo de Deus. Sim ou não, igreja? Que é o ouro de Deus, que é o iate de Deus, que é a riqueza de Deus, que é o minério de Deus, que é a prata de Deus, que é o petróleo de Deus, que é a praia de Deus, que é tudo de Deus, mas não quer o dono de tudo. E eu faço uma pergunta para você: quando o pai deu uma herança para ele, que ele recebeu e foi embora, eu te pergunto, ele voltou mais rico ou mais pobre? Ué, mas ele não ganhou uma herança? É para provar para todo mundo que riqueza não é o que se tem, é o que se é. É para provar para todo mundo que a gente tem que ir atrás de Deus, não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. E eu quero dizer aqui nessa noite que eu quero crer que essa igreja ainda olha para Deus do jeito que Ele é. Porque quando eu olho do jeito que Ele é, até o que Ele dá vem para a minha vida. Amém, meu irmão? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja malhada nos currais, todavia me alegrarei no Senhor, me exultarei no Deus da minha salvação. Eu não estou atrás do que Deus pode me dar, eu estou atrás do que Deus é. Levante sua mão, glorifique a Deus. É isso que está acontecendo. E Deus está dando corda no Brasil. Pode ir. Vai ter uma hora que vocês vão procurar emprego, não vai ter mais. Vai procurar petróleo, não vai ter mais. Aí vocês vão dizer: eu tenho que voltar para o pai. Ele vai falar: tem que voltar mesmo, porque eu já estou te esperando aqui, ó, há muito tempo. Só que vocês não viam quem eu sou, vocês estavam de olho no que eu tenho. Agora a briga maior não foi do filho que queria uma herança, foi do outro filho que queria um cabrito. Um queria herança e o outro queria que? A igreja. Nas igrejas também tem essa briga de cabrito. Quem vai ser consagrado, quem não vai ser consagrado, quem vai sentar na mesa, tem ou não tem essa confusão? Quem vai dirigir o coral, quem vai dirigir? Gente, vocês estão brigando por quê? Vocês esqueceram de mim, estão brigando por um cabrito. O outro: pai, me dá um cabrito. Mas meu filho, tudo que é meu é seu. Eu sou seu pai, você é meu filho. Naturalmente o que eu tenho é seu. Você está reclamando que eu não te dei um cabrito? Diga para o meu irmão: cabrito não, irmão. Não briga por causa de cabrito não, tá? É muito pouco. Mas essa é a minha verdade. Eu ouvi dizer que a mensagem do Evangelho escrito por Lucas Edson é a mensagem, diga comigo, mensagem de resgate, restituição, recuperação daquilo que se perdeu. Deus quer restaurar tudo que se perdeu. Inclusive tem promessa no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 25: restituir-vos-ei os anos perdidos. Aonde está escrito isso? Joel 2, 25. Restituir-vos-ei os anos perdidos. Deus quer restituir tudo que se perdeu, mas eu preciso entender que isso acontece quando eu entendo que Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia. Não importa o que se perdeu, importa que Jesus está aí para restituir. Amém, meu irmão? E por último, a gente fechar aqui mesmo, Mateus é o reino, Marcos é o serviço, Lucas é o resgate,
E João, qual é a mensagem de João? A mensagem de João, meus irmãos, é o sobrenatural. O Evangelho de João apresenta Jesus como um agente sobrenatural, o dono da metafísica, o dono da realidade ulterior. Apresenta Jesus como aquele que chama a existência aquilo que não. Quando vocês falhar na pregação do reino, quando vocês falhar no serviço, quando vocês falhar no resgate, ele falou: agora é comigo. Porque João capítulo 1, ele diz que esse verbo era Deus. João capítulo 2, o sobrenatural entra em Caná da Galileia. João capítulo 3, o sobrenatural entra no novo nascimento, quando Jesus disse: é necessário nascer. No capítulo 4 de João, o sobrenatural entra quando ele diz para a mulher: se você me der essa água, eu vou ter sede de novo, mas eu tenho uma água sobrenatural, que se eu te der essa água, tu nunca mais vai ter o quê? No capítulo 5 de João, o sobrenatural está lá de novo, paralítico, à beira do poço, do tanque. Quanto tempo você está aí, meu filho? 38 anos. Pois é, meu filho, 38 anos, enquanto você não tinha deparado comigo. Que a partir de hoje eu estou mudando a sua vida e eu vou te dar 3 ordens. Levanta, toma a sua cama e faz o que, igreja? No capítulo 6, outro sobrenatural, a multiplicação dos. No capítulo 7, outro sobrenatural. O que foi? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, um rio de que, igreja? Vai fluir dentro da onde? Quem pode botar esse rio dentro da gente? Quem pode colocar essa inspiração dentro da gente? Então receba essa inspiração aqui nessa noite, em nome de Jesus. É Ele. É Ele. Para todo sempre. É Ele. No capítulo 9, outro sobrenatural. Quem é você? Cego. Vem cá, meu filho. Eu vou passar lodo, vou passar areia e saliva nos seus olhos. E você vai lá no tanque de Siloé. Quando ele foi no tanque de Siloé, o que aconteceu, igreja? O que aconteceu, igreja? Porque ali estava Jesus fazendo sobre o metafísico, o chamando à existência aquilo que não. No capítulo 11 de João, é mais ainda, que se trata de morte. O que está acontecendo aí? Teu amigo Lázaro morreu. É mesmo? Tá bom. Alguém chegou e falou: Jesus, está demorando muito. Ele falou: minha filha, pode ir, porque se você crê, se creres, mas crê mesmo, você vai ver o que, gente? É esse crer que eu quero invocar em vocês aqui. É esse crer que eu quero invocar em cada um de vocês que estão aqui nessa noite, porque Deus marcou essa conferência hoje aqui. Para muita gente, a fé é um sentimento, a fé é uma emoção e a fé é um arrepio no sistema. Eu vim dizer para vocês que a fé não é só um sentimento, que a fé não é só uma emoção. A minha Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não. É quando o seu coração é tomado de uma certeza absoluta, independente daquilo que você está sentindo. Está todo mundo à sua volta, não crê mais em nada. Como diz o Salmo 91, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será o quê? Porque a tua fé te torna inabalável. Mas está
todo mundo desmoronando, pastor. Não me interessa. A minha fé me mantém de pé, porque se creres, verás a glória de Deus. Quem crê aqui nessa noite? O mundo criou uma magia religiosa e tirou do centro da igreja aquilo que é o mais importante, que a Bíblia em Hebreus 11:6 diz que sem fé eu não tenho como agradar a Deus, sem uma certeza absoluta do que Ele é. Se tem uma coisa que Deus não te dá confiança, nem a mim, é que eu duvide dele. Eu posso duvidar de qualquer um, mas eu não tenho direito de duvidar de Deus. Ele fala assim: eu não te dou essa confiança. Ou você acredita em mim como eu sou, ou me desculpe, você não tem como me agradar. E eu vim chamar essa igreja aqui a crer não no Jesusinho cristinho, aquele Jesusinho da cruz, todo esquelético, com aquela cara de moribundo pendurado no crucifixo. Não é esse. Eu vim te chamar a acreditar no Jesus que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Alfa, Ômega, refúgio, socorro presente na hora da angústia, o que é, o que era e que há de vir. É esse Jesus que eu vim aqui chamar a você, para você voltar a acreditar em mim. Você quer isso aqui nessa noite? O Evangelho de João, ele desafia a nossa crença no sobre. No mundo racional, no mundo materialista, no mundo relativo, no mundo pós-modernista, a fé está quase extinta. Eu termino aqui dizendo, senão não pode falar nunca mais, que Jesus deu 2 alertas para mim e para você. Não esqueça mais isso, 2 adjetivos. Diga comigo: a fé. E o amor é o termômetro dos últimos dias. Quando Jesus disse assim: olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor vai. E quando ele fala em Lucas 18, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra, ele está dizendo o seguinte: olha, eu não estou falando do mundo, que o mundo já não tem amor mesmo e fé já sumiu. Eu estou falando com aquilo que ele diz igreja. E me parece que essas duas coisas também está ganhando campo de relatividade no meio evangélico. Porque a fé genuína está desaparecendo e o amor está chegando. Mas eu quero crer que a igreja metodista na Vila Jurandir, a igreja que tem a capacidade de crer em Jesus como Ele é, ainda crê em Jesus, no Jesus sobrenatural, que diz o seguinte: diga comigo, o que é impossível, para os homens é possível. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem do Evangelho que a igreja tem que anunciar. Deus abençoe essa igreja nessa noite. Amém? Deus abençoe aqui no Jurandir. Deus abençoe São João. Amém? Deus abençoe Rio de Janeiro. Amém?